Fala pessoal, estamos de volta. Mais um Blitzkrieg Hop para falar um pouco sobre cerveja. Hoje nós vamos falar qual que é a função de um sommelier de cerveja, seja dentro da cervejaria ou num ponto de venda. Ah, Esse ano está completando 10 anos que eu me formei como sommelier de cerveja. E no começo, quando eu fui fazer o curso, eu também imaginava que eu ia ter um contato diferente com essa profissão de sommelier de cerveja. Eu nunca achei que eu ia exercer a profissão de sommelier de cerveja, já que eu sempre tive totalmente envolvido, sem tempo para isso, 100% do tempo dedicado à Bamberg. Naquela época, 10 anos atrás, eu exercia a função de cervejeiro, que tomava todo o tempo na rotina de trabalho. E ao longo dos anos eu fui exercendo mais a função de mestre cervejeiro, que não deixou de tomar o tempo. E mas eu tive o contato primeira vez com harmonização de cerveja com comida quando eu conheci o trabalho do Garrett Oliver, grande mestre cervejeiro, né, que muitos conhecem ele, de Nova York. Foi o primeiro contato que eu tive com técnicas de harmonização, com combinando pratos de comida com cerveja, e me interessei sobre o assunto. Comecei a estudar, seja o que ele escrevia, livros e depois em redes sociais, mas também outras pessoas. E daí quando eu fui convidado para fazer o curso de sommelier de cerveja, eu achei que, pô, esse é o caminho. Eu vou me tornar um especialista em harmonizar cerveja com comida, que é uma das funções do sommelier de cerveja, mas não é a principal. Acho que essa aí é a parte um pouco mais glamurosa da profissão de sommelier de cerveja. Não é o erro mais comum que eu escuto hoje em dia de uma pessoa que vai fazer o curso de sommelier de cerveja, esperando uma coisa e eu já sabendo com antecedência que, puta, não é isso que esse cara vai encontrar no curso, né? O que eu mais escuto hoje em dia é do sommelier de cerveja que quer se tornar um juiz de cerveja. Pode ser que, lógico, eles venham falar comigo porque eu sou sommelier e sou juiz de cerveja. Mas eu não me tornei juiz de cerveja por ser sommelier. Eu acho que para você ser juiz de cerveja ou para fazer uma análise sensorial na cerveja, de flavors e off-flavor, que tem de positivo e negativo da cerveja, nem é tanta a função de um sommelier, eu nem julgo isso importante para a profissão de sommelier de cerveja. Isso para mim é mais importante para quem trabalha num chão de fábrica, para não deixar chegar esse defeito até o sommelier de cerveja, né? E eu vejo muita gente falando que, pô, tô fazendo o curso para poder avaliar sensorialmente cerveja ou para poder julgar cerveja. Não é isso que vai fazer o cara se tornar um juiz ou um expert em análise sensorial. Existem cursos específicos para análise sensorial, onde você tem que fazer treinamento constante, com uma rotina, retreinamento, uma rotina de 3 meses, no máximo 6 meses, repetir esses treinamentos para daí sua cabeça memorizar um pouco sobre flavor e off-flavor de cerveja. Já para se tornar um jurado, o buraco é bem mais embaixo. Acho que é muito mais complexo. Um jurado numa mesa, até vale um programa mais para frente falando só sobre como funciona a dinâmica de uma mesa de julgamento de cerveja. Mas ali envolve muito mais do que você detectar flavor e off-flavor de cerveja, sim saber mais sobre a cultura cervejeira daquele estilo, como surgiu a história, como está sendo fabricado, até aquela competição, o que ela pede para que seja julgado, né? Então, seja para análise sensorial ou para se tornar um jurado, o curso de sommelier ou a profissão de sommelier de cerveja pode ajudar, mas ela não vai transformar você nisso. Ela pode ser um step do seu estudo, mas não é fundamental para você sair julgando cerveja ou fazendo análise sensorial de cerveja. Para mim, um sommelier de cerveja,
A principal função dele, é lógico que ele tem muitas outras funções no dia a dia de trabalho, mas a principal função do sommelier de cerveja, para mim, é ser o braço da fábrica que vai estar lá no ponto de venda e ser o cara que vai auxiliar o consumidor. Por que, que ele tem ele trabalha aqui no meio com as duas pontas? Primeiro, para o consumidor. Entrou um cara ali no seu bar, restaurante, empório, o que for, parou na frente da gôndola, tá lendo sem saber o que é aquilo. Você vai ter que ser o cara, ou você, o sommelier de cerveja, vai ter que ser o cara que vai traduzir aquilo que está complicado para uma forma simples e trazer esse cara para tomar outros estilos de cerveja. Eu acho que é bastante difícil quando você chega numa lousa dessas, igual tem no Bamberg Tap Room ou em outros bares de cerveja, e uma pessoa que só tomou cerveja comercial a vida inteira, e ele vai chegar ali, olhar, ver 10, 15, 20 estilos de cerveja escrito. Se não tiver uma forma adequada de você ajudar essa pessoa, você pode estar perdendo esse cliente. E adequada é não com arrogância, com um linguajar simples, sentir o que aquele cliente seu está querendo, se ele quer muita informação ou se ele quer algo comparando com uma cerveja comercial para ele conseguir ter uma referência na cabeça dele. Eu acho que esse papel do sommelier de cerveja de sentir o cliente talvez seja o que difere um sommelier de cerveja bom, que estudou e sabe tudo, de um outro que vai ser aquele cara que a gente chama de chão de fábrica quando é na fábrica, ou de salão quando é num ponto de venda, que ele está antenado, percebendo o cliente dele, conseguindo oferecer o melhor possível para aquele cliente. Eu vejo hoje na fábrica, hoje é setembro de 2020, a gente está indo para 6, 7 meses de pandemia, né? E hoje o atendimento nosso ali na fila do Growler, quando eu estou fazendo, de sexta à tarde, de sábado, eu me dou conta que é onde eu estou exercendo minha profissão de sommelier de cerveja, porque ali está passando todos os tipos de pessoas, desde o cara que é o beer geek, que ele vai querer saber que lúpulo que foi usado na cerveja, como a pessoa ali do bairro que tomou litrão até a semana passada e quer experimentar uma coisa nova. E eu não posso perder esse cara que quer experimentar coisa nova, então eu tenho que tentar diferenciar logo no começo da conversa qual o nível de expectativa que ele tem da informação que eu vou dar para ele, e daí partir para aquele caminho certeiro, né? Isso aí eu tô falando, se tem tipo 10, 15 segundos para identificar o perfil do cliente, e você vai ter 30 segundos para falar com o cara, daí o que ele está querendo saber, 30 segundos, um minuto, no máximo, para falar com ele. Seja por causa do movimento que não dá tempo de você ficar dedicando mais minutos para explicar para a pessoa, ou também o cara não está ali para escutar uma palestra sua, né? Às vezes ele quer esse tiro certeiro seu. Então eu acho que esse papel no salão, esse auxílio do que o sommelier de cerveja faz no salão, no meu caso eu estou fazendo numa fila de growler, é muito importante para a cervejaria, é muito importante para o ponto de venda dele, afinal de contas, ele tratando bem, ele oferecendo a coisa certa para esse cliente, o cara vai voltar. Não adianta nada um cara que toma Pilsen comercial, eu contar toda a história da nossa cerveja defumada, falar que a cerveja defumada mais premiada do mundo, pá, e o cara tomar um negócio daquele lá e falar, pô, isso aqui tem gosto de bacon, isso é horrível. Talvez ele não tivesse preparado para aquele momento de tomar uma cerveja com gosto de bacon ainda, né? Então você tem que tentar avaliar o seu cliente, aquela pessoa, na verdade não é o seu cliente, aquele indivíduo que você está conversando. E o que é importante, não é o cara, não é o cliente seu que vai ter que se adaptar a você. É o contrário, você que vai ter que se adaptar ao seu cliente. Não tem coisa errada que ele fale. Às vezes ele não tem o conhecimento. Então ele pode até ter escutado de alguém alguma coisa, né? O que é mais importante ao sommelier, ou quem está fazendo esse papel de informação para o cliente, não tentar ser arrogante ou mostrar que, pô, eu sou o bonzão, sei bem mais do que você e tal. Já aconteceu comigo isso, eu
num evento cervejeiro, eu fui num stand, a pessoa, num stand de uma cervejaria que estava bem hype, bombado e tal, e olhei na lousa deles, tinha o nome fantasia de cada cerveja e não falava estilo. E eu perguntei para a pessoa que estava atendendo que estilo que era, que cervejas que eram aquelas, que os estilos. E a pessoa atendente falou para mim, nós não fazemos cervejas comuns, a gente faz só cervejas com ideias disruptivas e tal, revolucionária, pá, pá, pá. Pô, eu não queria saber qual a ideia, a ideologia de cervejaria. Se ele falasse para mim, essa é uma IPA, essa é uma New England IPA, essa é uma Brut IPA, eu já ia resolver minha vida, né? Mas eu achei que a abordagem da pessoa aquele dia foi, beleza, tá? Volto mais tarde, mas não voltei a tomar cerveja porque achei que não valia a pena experimentar da forma que eles estavam atendendo os clientes. Então, esse tipo de atendimento eu acho fundamental. Você não precisa, né, mostrar que você sabe mais do que o cliente. É só tratar ele de forma igual, que esse cara vai ser muito importante. Esse novo cliente é extremamente importante para seja para nossa cervejaria ou para o ponto de venda de quem está atendendo. Bom, essa é a função do sommelier, ligando o bar ao consumidor final. Esse mesmo sommelier dentro do ponto de venda, ele é bastante importante para a cervejaria. Ele vai ser o nosso braço eu falo como cervejaria, para cuidar do produto, que quando a gente trabalhou dentro da fábrica, você pode ter feito tudo certinho. Se você descuidar do transporte para o ponto de venda, acabou com o produto seu. Não adiantou nada você ter feito tudo legal dentro da fábrica. Então, a partir do momento que a gente entregou o produto para o ponto de venda, começa a responsabilidade do ponto de venda em cuidar do nosso produto. A gente é responsável até o transporte, da chegada do malte até o transporte no ponto de venda. Daí, a partir daí, vai ser o ponto de venda que vai nos representar. E é esse sommelier que vai nos auxiliar, tomando conta do estoque, se está sendo bem armazenado, se está sendo bem tirado, no caso do chopp, ou servido na garrafa, temperatura de serviço, indicação do melhor rótulo para o perfil do cliente, passar para a cervejaria se está tendo alguma dificuldade com o cliente em tomar determinado estilo de cerveja, ou passar para a cervejaria se alguma cerveja está apresentando algum problema, seja, puta, o chopp está espumando muito, ou aquela garrafa está com um azedinho estranho. E às vezes não precisa nem falar informação muito técnica, por exemplo, eu senti um aroma de diacetil nesse produto seu. Não, se o cara fala, puta, tá estranho essa cerveja sua, não é da forma que costuma vir. Resolveu, dentro a fábrica tem que saber qual que é o problema da cerveja dela e daí sim passar de forma clara, sem querer enganar o cliente. Ó, nesse lote tivemos um problema X e desculpe, vamos trocar aí para você e vamos trabalhar para não acontecer mais. Então o sommelier, quando ele está em contato com a cervejaria, ele vai ser o cara que vai nos dar o feedback do produto nosso no ponto de venda. Eu costumo frequentar muito os pontos de venda que trabalham com as cervejas ou chopp nosso, justamente para tentar detectar como que está sendo servido, como que está a qualidade do produto após algum tempo engatado na chopeira, como que está sendo feita a limpeza das chopeiras nossas. Às vezes até olhando numa mesa ou outra, você vê um copo de chopp nosso saindo e indo para uma mesa, você fica esperando uma reação do cliente da outra mesa. Então eu tento, de alguma forma, quando eu estou em algum ponto de venda que trabalha com o produto nosso, identificar essas características da qualidade de serviço da cerveja ou do chopp. E acho que se o ponto de venda tem o sommelier, o profissional, a gente se sente mais seguro, porque você sabe que tem uma pessoa que ela estudou para estar exercendo aquele cargo ali e ela tem conhecimento técnico para isso. Então o retorno do sommelier para a gente é muito importante, para a gente conseguir
monitorar a qualidade do produto nosso está sendo mantida até chegar no consumidor final. Dentro da cervejaria, é importante também ter um sommelier de cerveja ou alguém que consiga, de alguma forma, traduzir o que está dentro da garrafa pro folder seu, pro site, pro cliente que está indo para a cervejaria. É importante que a cervejaria consiga passar de uma forma simples e clara o que é aquela cerveja que ele está oferecendo para o ponto de venda, para o cliente que está indo pessoalmente na fábrica. Às vezes também o sommelier de cerveja ajuda muito a cervejaria se ela participa de competições, então ele não tiver ninguém lá que entenda muito a fundo sobre estilo de cerveja, talvez o sommelier de cerveja seja interessante para poder auxiliar qual categoria inscrever a cerveja. Mas eu acho que a principal função do sommelier dentro da fábrica é justamente trabalhar junto com o departamento de marketing. Seja na hora de postar na internet, nas mídias sociais, alguma informação sobre o produto, ou colocar no site, no folder, ou num anúncio, se a cervejaria fizer anúncio em algum veículo, conseguir passar para o consumidor não só a ideia do produto, mas também a ideia da ideologia da cervejaria. Eu vi uma vez uma final do Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja na Áustria, onde um italiano estava competindo. E o italiano ele tem aquele jeito de falar e fala com a mão, pá, 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 pá. E eu achei muito interessante a forma que ele explicava a cerveja. Parecia um teatro, você ficava fissurado no cara, ele usando as palavras, mas de uma forma direta, clara. Quem é do meio cervejeiro conhece o campeão, um dos campeões do mundo de sommelier de cerveja, o Simon Mattia, que é jurado de cerveja, grande amigo. É um cara que também ele consegue falar por 15, 20 minutos se precisar falar de um determinado rótulo. Então esse conhecimento daquele estilo, das características sensoriais das cervejas, isso aí é importante para a pessoa, para o sommelier de cerveja dentro da fábrica conseguir passar até para o colega sommelier dele no ponto de venda, né? Então, o sommelier de cerveja, além dele trabalhar com o consumidor final, ele trabalha ligando o ponto de venda à fábrica e também tem o de dentro da fábrica que vai ligar a fábrica ao ponto de venda ou aos clientes, ao consumidor final. Vamos voltar para o começo do episódio, que eu falei que eu me interessei por ser sommelier de cerveja, imaginando que eu ia me tornar um expert em harmonização de cerveja com comida. Não é essa a função do sommelier? Claro que é. Você vai ter um profissional que pode auxiliar nisso dentro do seu ponto de venda. Aproveita essa expertise dele e você pode montar uma cartinha de cerveja, harmonizando seus pratos com a cerveja que você serve. Mas eu acho que não é o principal. Eu prefiro que o sommelier seja excelente para resolver um problema na chopeira, ou para avisar a cervejaria de algum defeito do chopp, ou para conseguir fazer com que o consumidor que está frequentando o meu ponto de venda pela primeira vez volte sempre, do que ele montar uma carta de cerveja ou harmonizar pratos da carta com a determinada cerveja. Eu acho que isso soma, mas não seria o principal. Eu automaticamente, quando eu estou comendo, se eu tenho opções de cerveja, eu vou tentar sempre harmonizar o prato com a comida. Mas não vou ser aquele cara que vai, puta, tem que ser assim, não pode isso, não pode isso, como, sabe, cheio de regra. Eu acho que quanto mais regra a gente põe na cerveja, mais barreiras a gente está criando e afastando o consumidor. É isso aí. Falei um pouco do que é ser sommelier de cerveja, do que eu julgo fundamental para a profissão, e espero que vocês tenham gostado.
Se vocês quiserem comprar nossos produtos e não tiver aqui na nossa cidade, Sorocaba ou Votorantim, ou em alguma cidade que tem as Bamberg Express, eu aconselho vocês acessarem a nossa loja virtual, loja.cervejariabamberg.com.br. Tá na descrição desse episódio. E a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio do Blitzkrieg Hop. Valeu, pessoal!